Clec gravando. Queria aqui para a cena da novela Gênesis. Que era o nascimento de Abraão, né? Depois eu quero dar uma palavrinha, né? Uma cena muito bonita, né? Que o Terá, o pai de Abraão, vai pegar o filho e vai levantar o filho e dizer: meu filho nasceu, né? Então vamos ver a novela. Meu filho nasceu! Meu filho nasceu! Esse sim eu escolhi para ser meu amigo. Então, cena interessante, né? Que levanta o filho, né, pro alto, né, e diz: meu filho nasceu, né? Eu até uma vez, eu achei a cena tão bonita, né, que eu até repeti com o meu cachorrinho, né, que eu tenho, né, eu também levantei pro alto e disse: meu filho nasceu, né? Eu repeti a cena, né? E eu mostrei essa cena aí para falar um pouco da questão, né, da ilusão, que é aquele sentimento que se tem quando se acontece, por exemplo, uma traição, né? Daí a pessoa é iludida, né? Ela fica iludida com a pessoa, né? E aí se diz, eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, agora eu não estou conseguindo explicar muito bem o que eu quero dizer. E eu quero dizer assim que toda pessoa tem um mecanismo chamado mecanismo de autodefesa, que já é imposto por Deus no subconsciente da pessoa, nas linhas minúsculas de código que Deus implantou na mente de cada um, que é um mecanismo de defesa que no processo de perda e luto ele é entendido como estando na segunda fase, que vem depois da negação da realidade, que é a raiva, né? Ou a indignação, que é também indignação, decepção forte, né? Só que eu vejo que, pelas minhas experiências, a fase da raiva, da indignação, da revolta é muito mais uma fase final, ela está muito mais ligada à fase da aceitação da realidade do que a fase 2, que veria teoricamente antes da fase da negociação com Deus e da depressão. Mas alguns psicólogos veem que a fase do processo de perda e luto não é linear, né? Mas geralmente a fase da negação da realidade acontece na primeira fase, né? A negação da realidade, né? E é uma fase assim que depende do contexto, depende da perda, né? Às vezes não é só o processo de perda e luto, ele é ligado a milhares de perdas, não é só aquela perda de morte, né? Mas outras, para tudo que a pessoa pode se iludir, ela tá ligada, né, com aquilo ali. Para tudo que ela pode se iludir é uma fase pode estar ligada à fase da perda e luto, se acaso ela vier a se iludir com aquilo, né? E assim eu tô vendo, por exemplo, em relação que a gente tem, que é o cara que é iludido, se sentiu iludido, ela não pode ter aquela vergonha, sabe? De não querer dizer que os chifres, levantar os chifres deles, meu chifre nasceu, ela não pode ter essa vergonha, né? Ela tem que ter até um certo orgulho de dizer que o chifre dela nasceu, porque o chifre dela nasceu tem a ver com que finalmente a ficha caiu em relação ao processo de perda e luto, que aquilo ali foi finalmente digerido. E
geralmente diz, o chifre, quando o chifre nasce, o cara quebra tudo, né? Mas depois de ele quebrar tudo, ele também sente geralmente uma sensação de satisfação, né? Mas ele vai sentir essa satisfação mesmo que ele não quebre tudo, mas ele tenha uma vontade, assim. Se ele tiver uma vontade de quebrar tudo e não quebrar tudo, ele com certeza vai sentir uma satisfação como se ele tivesse quebrado tudo, né? Isso é uma coisa que Deus já programou no subconsciente da pessoa, né? Mas eu falo isso porque eu descobri em relação à geração da figueira, que eu já estou desde 2017, 2018 olhando, né? Que ela realmente, parece que vai caducar, né? E um amigo diz para mim que mas seria a primeira vez que a Bíblia, que uma promessa bíblica não ia se cumprir, né? Mas tudo tem a primeira vez, né? Então, eu tava, negando, essa realidade um tempo atrás, que não pode se caducar a geração da figueira, né? Caso que senão a Bíblia estaria errada, mas não é assim, né? Deus está prolongando o tempo, né? Essa que é a explicação certa. Mas eu nunca tinha sentido uma revolta, uma indignação, que se diz que é a fase 2, né? Do processo de perda e luto, né? Eu tinha sentido negação da realidade, negociação com Deus, fase 3, né? E depressão, né, a fase 4, e uma aceitação na fase 5, mas nunca tinha sentido aquela fase 2, que é a indignação da revolta, né, a raiva, né. E hoje eu senti um pouco ela, mas eu vi que quando eu senti ela, assim, vamos dizer, senti o chifre nascendo, né, aquela raiva que se dá, a indignação, né, eu pensei pelo menos também, se eu for iludido, né, ter sido iludido por a geração da figueira, né? Eu fui iludido por Deus pelo que está escrito na Bíblia e não por uma desgraçada de uma mulher, ou não pelo governo, como muitos foram iludidos até hoje pelos governos, né? Por muitas mulheres, desde Adão e Eva, né? Isso eu nunca fui. Por exemplo, o Mocoronga nunca me enganou, a focinheira nunca me enganou, mas pro gado aí, deixou se enganar até hoje, vamos dizer. Mas então o motivo que Deus está prolongando o tempo, eu não sei dizer exatamente qual é, mas pode ser por causa que o povo não se arrependeu, o povo continuou na incredulidade, não continuou a ver as promessas da Bíblia, né? Esqueceu de Deus e Deus também esqueceu do povo. Então esse é um dos motivos que a geração da figueira vai caducar, talvez, que tem praticamente 100% de chance que ela caduque até o 14 de maio, né? Então, deixa eu ver quanto tempo já tem 8 minutos daí. Então era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Eu acho que ficou um pouco complexo de se entender o que eu queria dizer, mas em relação ao processo de perda e luto, que é um processo difícil, É uma coisa muito difícil, né? E Deus tem... É tão complexo que nem pessoas que estudaram a respeito sabem explicar esse processo de perda e luto, porque é uma complexidade que Deus já quis instalar, na pessoa, né? Para que servisse com um mecanismo principalmente de defesa. E eu vi que o processo da fase 2, do processo de perda e luto, que é conhecida a fase da raiva, na verdade é um processo final, né? Porque muitas pessoas vão dizer que foram traídas amorosamente, e etc e tal, por exemplo, né? A última coisa que elas fazem, né, depois de anos e anos de traição, é quebrar tudo, né? A última coisa que elas fazem.
por causa que já está intrínseco na pessoa a não ter o sentimento de revolta. É uma coisa que Deus deu para a pessoa para servir como mecanismo de autodefesa, não só para ela, mas como também para todo o mundo, né? Para todo o mundo, né? Para o cara não matar todo mundo, em outras palavras, né? E também não acabar se matando, né? E também não se entristecer muito, né? Por causa que ficar revoltado, sabe? Decepcionado, sabe? Que também está muito ligado à raiva com a decepção, né? É uma coisa assim, é um sentimento muito negativo, né? Então Deus quis assim que esse sentimento de negação, esse sentimento de raiva e de decepção fosse o último sentimento que a pessoa sentisse após ser muito iludida, né? Como após uma traição, né? Isso é uma coisa, sabe, que também não adianta explicar muito, né? Eu posso falar 1000 vezes sobre essa questão, né? A pessoa só vai saber o que eu estou realmente falando quando ela passar por um sentimento de ilusão também. Que aí ela vai dizer, já fiquei com depressão, já neguei a realidade, já orei para Deus e tudo, mas ainda não fiquei com raiva. Aí quando ela ficar com raiva, aí, sabe, ela vai sentir que realmente a revolta, a raiva vai ser a última coisa que Deus quis que ela ficasse. E então também está ligado essa raiva, indignação, né, com a fase final, né, do processo de perda e luto, que seria a aceitação da realidade, né? Que é uma coisa que em teoria nunca acontece. Que a pessoa fica anos e anos sem nunca aceitar a realidade, né, do processo de perda e luto, né? E tem pessoas que também não entendem, sabe, coisas básicas, né? O processo de perda e luto não se refere apenas a uma morte física, mas qualquer perda que a pessoa pode ter na vida, acontece o processo chamado de perda ou luto, né? É perda ou luto, né? As duas coisas, né? E é muito triste, sabe, o que esse processo de perda e luto em relação também à geração da figueira, porque já estou, por exemplo, eu há 5 anos querendo que a geração da figueira não caducasse, que os 80 anos da Bíblia seriam realmente 80 anos no máximo, e tá agora 14 de maio caducando, né? Então tá, sabe, sendo muito difícil, né, isso aí. Mas graças a Deus estou aceitando, né, após muito, sabe, ficar triste, negando a realidade, e agora também, fiquei com muita raiva, assim, né, senti os chifres, né, balançando, né, os chifres balançando, né, mas não fiquei assim indignado demais a ponto de quebrar alguma coisa, né? Porque tem que ter um autocontrole, né? Isso os cristãos têm, né? De sobra, autocontrole, né? Ainda mais que Jesus sofreu de tudo, né? E venceu na cruz, então a gente tem que vencer também a nossa cruz, né? Os nossos chifres, né? Que a gente carrega consigo, né? Que a gente tem que ter o orgulho também de levar para levantar o sino e dizer o chifre nasceu com orgulho, né? Não ficar com vergonha daquilo, né? E
não aceitar aquilo, né? Por isso eu acho também, agora eu entendo também por que tem aquelas associações de maridos traídos, né? As associações de maridos traídos, né? Por causa que é uma coisa muito difícil de se aceitar, sabe? Que foi iludido, né? Que se decepcionou. Essa é a palavra certa, se decepcionou com algo, né? E assim, esse sentimento também está acontecendo, né? Agora na geração da figueira, né? Que as pessoas estão se decepcionando com aquilo que era uma promessa que não aconteceu, né? E que Deus decidiu não realizar, né? E muitos estão tão firmes nessa convicção, né? De não, que vai acontecer a geração da figueira, e até 14 de maio que tu fala, mas não tem nenhuma evidência ainda, nenhuma notícia que vai ter o acordo de paz dos 7 anos, né, com Israel e Irã, que vai ter o começo do Apocalipse. Ah, mas está escrito na Bíblia que tem que ter no máximo 80 anos, então tem que acontecer, sabe? Elas não se flagraram ainda que isso não vai acontecer. Que a geração da figueira vai caducar. E aí o chifre delas vai nascer, e aí pode ser que elas vão ficar muito, sabe, muito revoltadas, né? Muito, com certeza o 14 de maio deste ano vai ser uma decepção assim violentíssima, sabe? Vai ser uma tristeza para os cristãos que estão esperando a profecia da geração da figueira, muito grande. Mas a gente não sabe, né? Por que Deus decidiu então adiar o tempo, né? Adiar essa eu creio que seja pela incredulidade do povo. O povo esqueceu de Deus e Deus esqueceu do povo, né? Decidiu punir o povo, né? Dizia assim, eu podia ter começado o Apocalipse, mas vocês não quiseram, né? E isso, vamos dizer, digamos que, em outras palavras, seja 1% do castigo que Deus ainda pode fazer. Isso não é nem 1% do castigo que Deus ainda pode fazer. Que vai que Deus ainda deixa o mundo entrar no 7º milênio oficialmente, sem começar o Apocalipse. Vamos dizer que ele decide não fazer o Apocalipse. E aí, o que vai ser desse mundo? Vai todo mundo virar zumbi, por acaso? Então, se Deus decide não fazer o Apocalipse, né? O que vai acontecer? Daí vai todo... Inevitavelmente todo mundo vai virar zumbi, né? Então, ou vai haver assim uma desgraça tão grande, né? Que não aconteceu o Apocalipse, né? Que aconteceria daí o pós-milenismo, né? Que é aquela visão católica, né, e luterana, né, que eu já tenho comentado, que é a visão que o mundo vai ter 1000 anos, o milênio vai ser de mais assim espiritual, assim, não físico, né, vai ser uma coisa assim que tu pergunta, sabe, para um padre, né, sobre o milênio, né, ele diz, não sei, nem se vai, ele diz, não sei nem se existe milênio, né, o padre diz. Eles já estão na visão amilenista que nem existe milênio. Então, eles são piores ainda que a igreja luterana, né? Pelo menos ela acredita que o milênio é espiritual. E já os católicos nem acreditam que o milênio existe. Então, e se a gente está sujeito de ainda ser isso realidade... Pelo menos a questão católica, né, nem se entra em detalhes, né? Nem se comenta, né?
mas que o milênio aconteça espiritualmente, né? Aí sim, sabe? Aí vai ser uma tristeza muito grande, porque aí o castigo ia ser diário, né? Aí chegaria a um ponto, né, de quem não comprasse, chegasse o dia que o cara fosse no mercado e não comprasse Limpol, né, ia pro inferno, né? Porque não ia estar fazendo o melhor possível para si e pro próximo. Não estaria trazendo o milênio, trazendo o reino dos céus para a terra, né? Inaugurando cada dia mais o milênio. Ele estaria retrocedendo, então ele estaria se condenando. E parece que é isso que vai acontecer se o pessoal finalmente não se arrepender, né? E, de certa forma, se isso vier a acontecer, eu estou muito contente, pelo menos no sentido de isso ia ser uma vingança perfeita, sabe? No sentido, porque aí eu ia dizer, bah, aquele cara realmente não queria comprar Limpol, né? E não comprou, não fez o melhor para si, para o seu próximo, não fez, não deu, sabe, aquilo que poderia ter dado, né? Então, o pós-milenismo é uma vingança de Deus para esse mundo, né? E é uma vingança dos cristãos, né? Porque aí o mal não encontra mais lugar no mundo para existir, né? Aí se cumpre pelo menos aquela palavra que diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte, porque todos os inimigos de Deus já iam ser derrotados antes, né? Só que ia levar 1000 anos de um martírio, sabe? De um castigo de 1000 anos, que a cada dia quem não fizesse o máximo possível de bem para o seu próximo ia dançar, cada dia mais, cada dia mais. Mas tomara que isso não aconteça, né? Tomara que isso não aconteça, porque já estamos há 6.000 anos nesse martírio, né? E ainda mais 1000 anos ia ter que ser disso aí, e a gente ainda está morrendo, porque só o corpo ressuscitado ia só acontecer no final do milênio. No final do milênio. E olha, não dá para, sabe, imaginar o sofrimento que ia continuar sendo esse mundo, né? Mas que é a visão pós-millenista, que é uma visão poética, que Deus faz as coisas poeticamente, e teoricamente quer dizer o quê? Que o apocalipse não vai acontecer literalmente, que as coisas, sabe, que Deus decidiu, em outras palavras, assim, que Deus simplesmente decidiu não fazer o apocalipse de 7 anos oficial, né? E decidiu tomar um plano B. E tomara que esse plano B não aconteça, né? Tomara que o plano A continue, né? Se é que Deus ainda tá com o plano A, né? Que eu creio que sim, que esteja ainda, né? Apesar da geração da figueira tá com mais ou menos 33 dias para caducar, né? Então vamos ver o que acontece, né? Tomara que seja só a geração da figueira que caduque, né? Tomara que o apocalipse não caduque, né? E aí a última data, vamos dizer, para a gente ter uma certeza que o apocalipse não caducou, é a Páscoa de 2023, porque aí há 7 anos, os 2000 anos da crucificação, como já está explicado em outros vídeos aí, né? Que é o limite máximo, né? Então tomara que Deus não decida ainda, sabe, prolongar ainda mais o ano que vem, né? Porque aí sabe, a profecia de Oséias 6:2 que diz que no terceiro dia nos dará a vida, não vai acontecer mais, pelo menos fisicamente, vai ser espiritualmente. Então eu estou acreditando no tradicional até a Páscoa de 2023. Depois disso eu vou virar pós-milenista, né? Eu vou acreditar
que o milênio é mais espiritual, né? Que aí vai chegar o dia que o cara não comprar limpol no mercado vai dançar, né? E isso pode vir a acontecer, né? Se vier a acontecer, né? Aí o máximo que o cara pode comprar o detergente é que não seja limpol, seja no dia que esteja em promoção uma outra, né? Aí talvez o cara escapa, né? Se comprou um outro, mas um outro tava na promoção, né? Aí talvez escapa, né? Se não, não, né? Mas então tá, fique com Deus, tchau, tchau.